É, ele é simples, ele é até um pouquinho arrastado. Mas o que é bom é que tem uma novelinha entre eles lá. Que tem um cara que ele quer sabotar os negócios lá, quer comprovar que o doutor e os companions lá são. Na verdade, são. Pode ser assim. São sabotadores e pá, sabe? Aí ele começa Sim, a sabotar sim. uns bagulho lá. É maneirinho Sensorites. É o que eu menos curto dessa temporada, mas é. Não, o que eu menos curto é o The Daleks. Mas Nossa, é um dos que eu menos curto, mas eu gosto. Que foi? nossa. Ainda bem que eu comecei a gravar. Ainda bem, porque eu peguei Pegou o exposed do do Knup? Knup e vai pro corte final. O quê? Falando de The Daleks? Do que você menos gosta de ser o The Daleks. Vai pro corte final. Não, do que eu menos gosto. Deixa eu ver. Knup, não É, adianta mais é o The negar, tá Daleks. gravado, tá gravado. Não, mas eu não tenho problema. Eu falo mesmo, é o The Daleks. Eu acho muito arrastado o The Daleks. Nossa, que Ai, pariu. ai, ai. Então começou. 5, 4, 3, 2 e. Olá você, meu caro ouvinte, meu caro Ruvian. Eu sou seu host, Rafael Wayne. E, assim como o doutor, eu sempre fui muito chocolatra. Eu sou o Rafa França e se a Bárbara jogasse RPG, ela seria uma ladina. Com certeza. Olá, olá. Para este novo episódio desse excelente podcast, estarei aqui para falar também de The Aztecs junto com esses dois grandíssimos comunicadores desse podcast. Pois então, meu caro ouvinte, nós estamos aqui. A nossa tarde se materializou dentro da tumba de Ietaxa. E vamos comentar sobre a história de Aztecs, né? Os Aztecas, que é a sexta história, né, da primeira temporada do Primeiro Doutor, né? Já estamos caminhando aqui para a reta final da primeira temporada dele, né? Uma excelente história até, é um excelente episódio histórico, é muito mais voltado na Bárbara e tudo mais, e em vários conflitos, dilemas e muitas enrascadas por aí. Então bora lá, se aventura aqui com a gente na nossa Tardes, que a aventura está prestes a começar. A Jornada Cósmica começa agora. The Aztecs! Os Aztecas. Ai, ai, por onde começamos? Pela tumba. Tumba, tumba, tumba. E até que você saiu da tumba, tumba, tumba. Bom, eu acho que é interessante comentar um pouco do contexto, né? Acho que, assim, interessante que o arco anterior, né? Eu até falei em off aqui que era o pai de Doctor Who das histórias de itens coletáveis. Ele apostou numa proposta mais sci-fi, o que é a proposta principal nesse início, né? Do surgimento do Doctor Who lá nos primórdios, era ser um show educacional. Então, depois de Marco Polo, essa é a não, essa é a terceira história de um evento histórico, né? Porque a primeira se passa lá na pré-história. Então é interessante. E é a primeira história também que a gente tem algo que vai ser recorrente, principalmente no New Who bem depois de muitos anos, né? Essa coisa de querer alterar a história. É interessante como cada era, né? Cada doutor vê esse lance de alterar a história de modo diferente. Nesse arco, o doutor fica falando pra Bárbara, não pode mudar não. Só que, tipo, se a gente vê, por exemplo, o 12 com a Bill fica tipo, eu tenho que ter cuidado, né? Porque qualquer coisa aqui pode mudar. E ela, como qualquer dia da sua vida, né? Então, não é um consenso. E mais recentemente teve o caso ali da Ruby, né? Que bastou ela pisar em uma borboleta que pronto. A humanidade inteira virou uma espécie de répteis, bípedes e tudo mais. Sim. Mas aqui, assim, o que diferencia desses casos é que aqui tratava-se de uma pessoa do futuro que queria alterar toda a estrutura da cultura, né? Sim, sim. Uma crença também.
É interessante. É É interessante. Esse é o ponto inicial da história, né? A Susan fica tipo, mas eles sacrificam pessoas, e a Bárbara quer mostrar esse lado bom deles, né? Sobre como eles faziam grandes construções, eles tinham toda uma sociedade ali bem arquitetada, né? Eu quero comentar aqui rapidamente, né? Sobre uma coisa que, tipo assim, na era moderna, né? A gente tem muito bem estabelecido o conceito dos pontos fixos no tempo, né? Desde a primeira temporada do Eccleston, né? Temporada 27, a gente já tem isso muito bem estabelecido. E é muito explorado esse conceito com a Rose Tyler em Father's Day, né? Onde ela tinha um ponto histórico que era muito significativo para ela, que era o dia em que o pai dela morreu. E assim que ela soube que o doutor tinha mais no tempo, ela foi correndo em direção para Inglaterra. Ela já tinha esse desejo de revisitar esse momento e tentar salvar o seu pai, né? Tentar ter uma vida com ele. E aí, isso de certa forma até que se comunica um pouco com o que a Bárbara passou por aqui, no sentido de, tipo, eles acabaram se materializando dentro de um templo, né? Dentro de um sarcófago, não, dentro de uma tumba da divindade Yetaxa. É interessante porque, tipo, a Susan e a Bárbara começam a ter um diálogo muito educativo até sobre a civilização azteca. E, tipo, a Susan, ela argumenta que, tipo assim, ela tenta argumentar que os aztecas, eles não eram uma sociedade civilizada, né? Mas aí que vem a questão, civilizada pra quem? A partir de quando que você denota, tal sociedade é civilizada, né? Pra qual parâmetro, né? A Susan partindo de um parâmetro muito eurocêntrico. E a Bárbara, ela comenta, né, que os espanhóis, né, que invadiram ali, eles conheceram apenas um lado dos aztecas e propagaram isso, acentuaram isso e propagaram essa ideia de barbárie. Só que, na verdade, ela mesma fala que eles eram muito mais civilizados do que se imaginam popularmente, né? E aí, com o passar do tempo da história, ela acaba se vendo numa posição onde ela tenta moldar os aztecas para os padrões éticos que ela se mantém, né? Que ela conhece já na Londres de 63, sabe? Ela tenta implementar sua cultura e seu modo de ver o mundo em uma civilização alheia dela. E o arco gira muito em torno disso, em uma crítica a isso. Aí que já entra duas vírgulas minhas, né? Que eu até tava comentando com o Rafa em off, que eu acho que como a gente tava falando em off, eu acho que ele envelheceu muito bem. Ele tem, principalmente, tipo, pra época em que ele saiu, é uma mensagem muito legal do tipo, cara, não é porque você se diz civilizado que outras culturas diferentes não são, tá ligado? Civilização não é um bagulho, uma caixinha que você não pode mover, tá ligado? Ainda mais também na sociedade onde saiu, né? Que foi pensado para sair para o público britânico em 1964. 64, ano que o Império Britânico estava se expandindo bastante pelo mundo, influenciando diversas culturas por aí. Sim, então. E aí entra duas coisas que eu queria comentar, que era primeiro sobre essa propagação, né, sobre como os aztecas eram. Eu não conheço muito pouco sobre aztecas, mas acho que eu posso falar aqui sobre os indígenas do Brasil, né, porque tinha aquela história sobre o canibalismo e tudo mais, que não existem provas factuais que realmente tenha existido, tá ligado? Mas era uma forma de propagar que era um povo selvagem. Então, várias informações que a gente tem hoje, elas... algumas são certas, né, mas outras, tipo, não tem como a gente saber se isso realmente acontecia ou não, ou se é papinho de europeu, tá ligado? E aí outra coisa que eu fiquei um pouco incomodado com esse arco é que a teoria da Bárbara é que se ela tirar essa parte do sacrifício, né, essa parte que ela considera ruim dos aztecas, quando os espanhóis chegarem, eles vão ver a parte boa e, tipo, os espanhóis não vão fazer o que fizeram. Que, tipo, porra, eu acho muita inocência da Bárbara, tá ligado? E, tipo, cara, não é esse o ponto, sabe? E aí tanto que eu falei, tipo, cara, você é tão europeia, sabe? Porque você realmente acha que esse é o problema. Então, me incomodou um pouco isso.
E. Assim, como muitos históricos, principalmente dos anos 60, arcos por histórico, tem toda essa. Assim, existe uma polêmica, né? Toda essa polemização em relação a, tipo assim, principalmente esse que envolve os astecas, né? Envolve lá o povo originário deles lá e tal. Essa coisa de, tipo, o branco chega lá e dita como as coisas são, ou o que é certo ou errado. Mas eu acho que, assim como o Rafa, não o Rafael N, o Rafa falou, esse arco acabou envelhecendo muito bem por conta até mesmo da visão que a Bárbara traz dos astecas, né? Uma visão completamente diferente. Olha, eles não, na verdade, eles não são assim. E eu acho que essa questão dela, tipo assim, de querer mudar os astecas para a chegada dos espanhóis depois e eles terem uma visão diferente, é algo assim, meio tipo, nossa, ela tá vivendo num conto de fada. Ela acha que é um conto de fada o negócio, né? Vai acontecer assim, tipo, de boa, tal. Mas eu acho que só corresponde não só à proposta do programa, que era ser educativo e trazer uma mensagem maneira, legal, assim, né? Tipo, olha só, os caras chegaram aqui, viram isso tudo aqui e falaram que não é certo, tá ligado? Tipo, e tal. E passaram por cima dos caras. Uma outra Entendeu? parada que eu acho interessante também é o seguinte: é que não é apenas uma pessoa, não é apenas um dia, ou pelo menos alguns dias, uma semana, que muda uma sociedade inteira. É uma longa e complexa cadeia de eventos ao passar das décadas, às vezes dos séculos, e assim vai. Que a sociedade ela vai reagindo de formas diferentes e se modificando, e por tabela modificando a sua cultura, né? Principalmente também numa época onde o mundo não era tão interconectado como ele é hoje, né? Ainda mais que os aztecas, no ponto onde eles estavam, ali na história, eles estavam, pode dizer, isolados desse eixo eurocêntrico, sabe? Eles tinham suas conexões Sim. aqui pelas Américas, mas não era um contexto muito interconectado. Sim. E eu acho que, tipo, não sei dizer se o episódio se propõe a isso, mas acho que é uma reflexão que dá pra tirar do tipo. Não, eu acho que se propõe, sim. O quanto. Qual é a diferença entre a Bárbara e os espanhóis, tá ligado? Porque, tipo, ela não tá fazendo isso por mal, ela não tá fazendo isso de maneira agressiva, mas ela ainda tá impondo as ideias dela por cima desse povo, querendo mudar eles, tá ligado? É aquela coisa, de boas intenções, o inferno tá cheio. Sim. Pois é. O arco ele já abre com essa cena, né? Primeiro só com a Bárbara e com a Susan ali dentro da tumba de Etaxa. E tem justamente essa troca de ideias, né? Que eu mencionei mais cedo. E é muito interessante que, justamente, né? A Bárbara, que por um momento ela ensina não só a Susan, né? Mas a gente também, que tipo assim... A imagem que nós temos dos aztecas, ela está errada, porque... Ela não chega a falar isso com todas as letras, né? Mas ela está errada porque ela não foi passada a gente pelos próprios descendentes dos povos originários aqui, pelo menos ali que hoje se tornou o México, né? A gente não tem essa imagem por conta de vivências e de histórias passadas e de cultura passada de pessoas descendentes deles, mas sim por conta de descendentes dos brancos que invadiram ali. No fim das contas, a mensagem dessa abertura é essa. O que a gente conhece dos aztecas é uma parada, mas que eles realmente foram na história é outra parada e que em grande parte está desconhecido. E é muito interessante ver justamente essa figura acabar servindo como a antagonista da história, de uma certa forma. Quando você parar pra pensar, a antagonista de verdade da história era a Bárbara. Sim. Sim, sim. Bom saber que estamos em um consenso. Estamos em um consenso. E é interessante porque que a Bárbara ela entra em diversos conflitos assim com o grupo, principalmente com o doutor, né? O doutor ele orienta ela a não interferir, a não fazer tal coisa. Ela segue o coração dela e vai fazendo outra coisa. E chega um momento que o doutor dá um esculacho, ele dá um senhor sermão em cima dela. Sim, sim. Tem uma hora que ela fica, tipo... Ela fica triste, assim, né? Ele fica mal de ter
ter dado esse sermão nela. Aí fala, não, tudo bem, agora já fez, agora... Já fez a merda, agora vamos sobreviver. Então. A gente passou por isso, só que eu queria comentar um negócio que tem bem na primeira cena, que é, eles chegam na tumba e ela, assim, anos 60, galera, sei lá, 10, 20 anos depois ia ter Indiana Jones fazendo a mesma coisa, né? Mas, pô, ela chega na tumba e começa a roubar as coisas, cara. Ela pega o bracelete, pega os bagulho, começa a mexer, cara, um desrespeito com o bagulho, tá ligado? Europeia branca, cara. Ela é europeia, né? Acontece. E aí isso que é o grande problema, né? Quando eles veem o bracelete, né? Os astecas veem o bracelete e acham que ela é uma deusa e que os outros são servos dela. E aí que começa a parada. Pois é, e é interessante porque, tipo, eles não questionam que ela é Yetaxa justamente por conta desse bracelete, né? Que ela tá portando ali. Ela e Susan encontram uma parede que ela tá cheia de desenhos e tudo mais, cheia de escrituras e hieroglifos também. E aí essa parede, ela é móvel, né? E aí elas movem a parede e quando isso acontece, a Bárbara, ela sai para um saguão, né? Um saguão ali do templo. E é um saguão exposto, né? Com uma abertura ali e com um trono na frente. E aí assim que ela chega nessa sala, ela já é recebida. Ela tem um sacerdote ali, que a gente conhece, que é o Outlook. Isso, o Outlook. Eu quase chamei ele de cachalote. A gente conhece... Eu chamo ele de ADBlock. A gente conhece o Outlook. E o Outlook, ele começa a estranhar a presença dela, mas assim que ele vê o bracelete cobra no braço dela, ele pensa, caralho, Yetaxa reencarnou. E ele vê na Bárbara uma figura de divindade, né? Vê nela a reencarnação de Yetaxa. E mais pra frente, tem um comentário muito interessante que a Susan fala, tipo assim, mas Yetaxa geralmente não é um homem? E aí a Bárbara, ela faz um comentário que eu acho genial. Que, tipo assim, Yetaxa é um espírito dos deuses dele, né? Então não importa a forma que assume, né? Não importa se é um homem, se é uma mulher. O que importa é a função que desempenha. O que importa era aquele bracelete ali. E assim que eu vi... Aí, ó, começou a lactação. E assim que eu vi essa frase da Bárbara, que importava era a função que representava, né? E ela tava tomando bracelete. Eu me lembrei da regeneração, na hora. Sim. Inclusive com a regeneração mais marcante que tivemos, né? Pelo menos uma das mais marcantes que tivemos, que foi em 2017, do Capaldi pra Jodie, né? Que a gente teve pela primeira vez o doutor mudando de gênero em tela. E... Sim, foi... É muito especial pra mim, porque quando eu comecei a ver Doctor Who em 2017, né? Então, quando eu comecei a ver, já tinha sido anunciado a Jodie. E esse foi o primeiro episódio que eu vi realmente, tipo, não o primeiro episódio que eu vi, mas o primeiro que eu vi quando estreou, sabe? Saquei. E aí, nossa, pra mim foi muito foda, assim. E realmente é um... Até interessante a gente falar sobre isso, porque esse lance da binaridade de gêneros também é uma coisa muito europeia, sabe? Que foi sendo imposta, assim, no mundo. Sim. Porque quando a gente olha pro passado, não era tão bem dividido, assim. Existem algumas tribos indígenas que existe um histórico de um terceiro gênero, né? Então, acho interessante colocar esse comentário, né? Principalmente da Susan falando sobre isso, tipo... Que seria muito comum hoje em dia a gente pensar que, tipo, é um grande deus, não sei o quê, então é um homem. E aí a Bárbara fala, não, cara, tem que ser uma pessoa, só isso, tá ligado? E quando Deus tem que ser uma pessoa, né? Se é que não tem que ser um animal. Exato. E tipo... Mas não tá preso a essas regrinhas que a gente mesmo inventa, sabe? E tipo, claramente quando eles escreveram isso, né, não tinha esse significado da regeneração por trás, mas eu acho interessante porque, tipo, acaba tendo um comunicado de, tipo, não importa a pessoa que está ali se apresentando, mas sim o legado que ela está trazendo com ela e o que ela faz com ele, né? O que se dialoga diretamente com a regeneração como conhecemos ela hoje, né?
Não importa o rosto que está sendo o doutor em si, ou a doutora, mas sim todo o legado que está trazendo por trás e o que faz com ele. E a gente também vê muito disso nas tradições, na tradição, que virou uma tradição que toda vez que acontece uma regeneração a gente já espera de um episódio pós-regeneração com o doutor atual vestindo as roupas do doutor passado, né? Então... Ai, Rafa. Tem umas vírgulas assim Isso nisso, mas foi a primeira coisa que eu lembrei assim que eu vi esse momento na história. Em resumo, né, podemos dizer que John Lucarotti é o melhor escritor de puro histórico da história do Doctor Who, e ninguém supera o cara, porque o cara simplesmente, quando abraçava a tarefa de fazer uma história sobre um acontecimento histórico, ele, reza a lenda, né, que ele passava meses e meses lendo as coisas e pesquisando sobre isso, sobre aquilo e blá blá blá, tá ligado? Falando de históricos, né, é o terceiro histórico dessa temporada, e ainda vai ter um outro histórico, né, que é The Reign of Terror, mas comparando esse aqui com Marco Polo, o que eu acho interessante é que nos momentos onde a gente tem, digamos assim, um momento didático, né, um momento telecurso do episódio, eu acho eles muito mais naturais, muito melhores integrados, né? O principal momento telecurso de Marco Polo, por exemplo, tá todo mundo em um saguão, uma sala, e aí todo mundo senta e o Marco Polo fica lá, né, fazendo a defesa de memorial dele, sabe? Sim. E aqui não, o primeiro momento histórico é muito mais natural, porque a gente já tem a figura de uma professora de história e de sua aluna, que era lá em Correio, sabe? Então fica muito menos aula, e fica muito mais uma conversa que você esperaria entre essas duas figuras, né? Em um contexto histórico que elas estavam. Então eu já achei mais natural, já achei melhor integrado. E a gente tem outras inserções justamente com a posição que colocam a Bárbara, né? Colocam ela justamente na figura máxima dessa sociedade, né? Representando uma divindade, como uma encarnação de uma divindade. E os dilemas que ela encontra de se passar por essa divindade, né? De se manter viva e seus colegas também, mas ao mesmo tempo, não só de ter que se adaptar ao que está vivenciando ali, mas de constantemente ficar numa escolha. Influencio ou não? Porque o que ela diz ali, em teoria, deveria ser lei, sabe? Então ela fica toda hora com esse peso na cabeça, literalmente com esse peso, né? Que é representado pela coroa, mas um peso moral sobre o quão longe que eu devo ir, sabe? Você vê muito ela medindo muito bem essas palavras, porque ela tá constantemente incerta sobre o que vai fazer. Se ela vai ficar de acordo com os astecas ou se ela vai tentar influenciar eles, tentar moldar eles, como se fossem barro, argila, sabe? Pronta pra virar um potinho pro viés estético que ela adquiriu. Sim, sim. Outra coisa que me lembrou Marco Polo também é o fato da Susan, né, ser prometida em casamento e tudo mais, e ela fica com aquele mesmo discurso, tipo, não, eu deveria me casar com alguém que você escolheu, eu deveria me casar com alguém que eu amo e tudo mais. Então é outra coisa que ressoa com Marco Polo, né, vocês reforçam um pouco isso dela. É verdade. E aqui a gente vê o Ian bem porradeiro. Mais porradeiro do que nunca, eu diria. Porra! E no arco passado, né, sobre Kiss of Mariners, eu comentei de um momento onde o Ian, ele teve a sua primeira... Ele teve a primeira morte atrelada a ele, né? Por conta de uma situação de autodefesa e tudo mais. E aqui acontece de novo. Nessa história. Ah, cara, o Ian ele é o guerreiro do grupo, né? Porque tem toda aquela coisa, né, que a ideia do próprio criador de Doctor Who, né, que era colocar uma família em tela, e aí tinha todos esses estereótipos, né, da família. Aí o Ian é como se fosse o mais responsável, o pai, né, então o doutor era o avô sábio, então o Ian se colocava nessas situações. Mas o que foi bom pro Ian, porque analisando a trajetória dele, né, cara, ele e o Jamie são, acho que, os companions que mais se sacrificaram, assim, pelos seus companheiros, né, seja o doutor ou outros companions, como no caso do Ian agora com a Bárbara e com a Susan, né.
e depois vem com a Vicky também. Porque, assim, vários momentos, como o próprio Rafael N falou, o Ian sai na porrada, velho, tá ligado? Vai lá na porrada querendo saber, mano. E acaba fazendo um trabalho mais difícil. O que é interessante. Mas mesmo com isso, a gente tem a Bárbara, né, como o centro da história também. Então, nesse arco específico, meio que divide as atenções, podemos dizer assim, né? Eu acho um bom arco, assim, pra... Tipo, apesar da Bárbara ser o centro das atenções, eu acho que ele divide bem o protagonismo entre os 4. Talvez a Susan fique um pouco pra trás, mas acho que E além tem uma da Bárbara... justificativa também. Mas além da Porque Bárbara, aos o poucos Ian foi dado estão bem na frente, dado assim. férias pra eles, né? Umas paradas assim, né? Todos esses, acho que começa em... Começa, acho que no Kiss of Madness. A BBC do nada começa a dar férias ou dia de folga pros caras. Tudo na sequência, assim. Aí eles têm que fazer umas manobras Sim. pra eles não aparecerem em tela, tá ligado? Aí no caso, até apurei aqui da Caroline Ford, né? Ela tava de férias durante as filmagens do The Warriors of Death e do The Bride of Sacrifice. Então eles tiveram que dar uma driblada assim pra ela não aparecer, sabe? Sim. Eu acho muito interessante que, tipo assim, assim que a Bárbara ela sai da tumba, né? Ela já é reconhecida como Yetaxa, né? E assim que o Dr. Susan e Ian saem de lá, imediatamente a conclusão que tiram de lá é: eles são os servos de Yetaxa. E aí ficam direto nesse jogo, tipo assim, o Dr. Ian e Susan se dividindo pela cidade inteira, e sempre que estiverem por perto das pessoas, eles ensinarem de serem os servos, né? Tipo assim, minha grande Yetaxa, não sei o que, eu vim aqui lhe informar tal coisa, não sei o que, drará. É interessante esse constante jogo de ensinação, que não só a Bárbara fica, mas que todo o grupo fica. Sim, principalmente o doutor. O doutor é mó salafraio, maluco. Ele é muito... Nossa, muito cínico esse cara. Ele chega lá e aí ele... vocês são servos? Aí ele... sim, nós somos os servos. O que deseja? Yetaxa. E aí ele começa a falar... E aí ela começa aí também, né? Minha ama deve ficar comigo e meus 2 servos devem ver o povo, papapá, e aí eles vão, tá ligado? O Ian, não sei, o Ian não me parece tanto assim, mas o doutor, ele é muito... Ele vai indo assim, conhecendo as pessoas, aí ele olha assim e fala, nossa, que mulher, e aí ele já vai chavecar a mina. Essa daí é a primeira, podemos dizer assim, primeira junção de doutor com laço amoroso, podemos dizer assim. Acidentalmente lá ele faz o ato do cacau pra cameca, né? Que simboliza, acho que... Não, mas o que eu acho muito engraçado dessa cena é que ela é literalmente uma cena de comédia, tipo, do começo ao fim, porque, tipo, o doutor ele vai lá, pega o cacau, não sei o que, e fala assim, que bacana, vocês comem isso aqui, mas também serve de moeda, não sei o que. Aí a cameca também comenta, mas também tem outros significados, tem outros usos, você tá ciente deles? Aí eu tô, sim, tô ciente, sei de tudo. Beleza, aí ele começa um rito de tomar chocolate junto com a cameca, e aí a cameca fica toda hora falando assim, não sei o que, meu querido, meu amado, dararara. Aí só depois de um bom tempo que liga a chave, eu tô, puta que pariu! Mas eu achei muito bom, porque assim, apesar dessa cena, né, acho que isso já é na terceira parte, né? Na terceira. Mas, tipo, já na primeira e na segunda, rola muito um flertezinho entre os dois, sabe? Muito. Tem uma hora que ele conversa primeiro com ela e depois ele vê o Ian, ele fica... Nossa, que mulher adorável, gentil, inteligente, sabe? Tem muito um flertezinho deles ali. E eu gosto muito depois que ele já fez todo o ritual, que ele vai conversar com o Ian de novo. E aí eles estão conversando. E aí fala, onde você conseguiu isso? Ele, minha noiva me deu. E aí o Ian fica tipo, sim. Aí, para quê?
E aí depois eles conversam, assim, o doutor vai embora e o Ian olha pra ele e fala, tipo, doutor, parabéns aí pelo casamento, hein? Aí fica rindo da cara dele, mano. Muito, muito engraçado isso. E o doutor ele tinha um carinho pela caneca, né? Ele gostava de ficar por perto dela também. Ele falava que era fascinante. Eu falava que era fascinante, né? Coisas que só o doutor vê, né? Tipo, ele vê assim e ele acha fascinante. Aí ele fica investindo naquilo, tá ligado? E, quem nunca entendeu o doutor, gente? E tipo, cada um deles fica em uma quest própria, né? A Bárbara fica nessa missão de não deixar de ficar com a cabeça erguida, porque senão a coroa cai. O Ian tava na sua quest de guerreiro, de se provar um grande guerreiro, né? Porque constantemente ele era desafiado. E tem um momento que ele luta contra o... Ele primeiro humilha o Ixa, né? E derruba o Ixa, né? Ele deixa... Pera aí, gente, só um segundinho, tem que parar aqui um momentinho. Tô recebendo uma chamada, volta já. Tudo bem. Tô vendo aqui as screenshots. É nesse arco que o Ian se veste de homem-galinha. Nossa, eu tava conversando com o Rafa, né? Porque da última vez que a gente foi falar sobre Marco Polo, eu fiz uma propaganda lá do RPG que eu falei, porque o Marco Polo tem aquela luta, né? Só que é tudo em slide o bagulho. Sim. E aí eu falei... Né? Aí eu falei, se você também quer ver uma luta em poucas imagens, vai ver o RPG, pô. E aí o Rafa brincou sobre se era o coisa perfeito. E aí eu achei muito engraçado, porque esse é o segundo RPG que eu faço lá no canal, né? E o primeiro tinha um jogador fez um personagem que era um deus azteca, e ele tava vestido com esse capacete de homem-galinha, tá ligado? Uma referência clara ao Cavaleiro Ian. Tá Exatamente. Caramba, foi muito bom, assim. Mas essa luta é épica, né, velho? Os caras, eles simplesmente ficam se abraçando, tá ligado? É engraçado de ver, mano. Nossa, mas tem umas coisas assim que o Ian faz, tem uma parte que parecia que ele ia quebrar o braço do cara. Tá ligado? Mas acho que o Rafa, depois quando ele voltar a gente fala isso, porque tem que falar do espinho, né, é nessa luta que o Ista espinha ele, né? E eu acho muito engraçado algumas coisas da época, né, da gravação, porque, tipo, por exemplo, a pedra que eles abrem é pra ser uma pedra pesada, tá ligado? Só que, tipo, a gente vê claramente não é pesado. E aí tem duas cenas que eu acho um pouco engraçadas nesse sentido, que é no final do primeiro episódio, quando tem o sacrifício, que a câmera vai se aproximando e parece que o cara que tava com a câmera tropeçou, tá ligado? Ele dá vai pra baixo e sobe assim, rapidinho. E nessa luta aí, quando dá o espinho no pulso do Ian, ele se aproxima muito da câmera, mostrando mesmo, tá ligado? Ele fica basicamente mostrando muito pra audiência, tipo assim, olha só, gente, olha só, é de verdade. Era meio que característica também do cinema da época, né? Tipo, detalhar muito. Aí essa coisa que a gente fala, de construir todo um caminho. Tem que mostrar o caminho inteiro pro cara chegar até tal lugar, tá ligado? Tipo... então, eu vi um pouco sobre isso, acho que era do Hora Thiago falando, né? Que ele deu um exemplo, tipo, hoje em dia a gente corta, beleza, a gente já entende porque a gente tá muito acostumado com isso, mas aí ele mostra uma cena de um filme antigo que o cara... são bombeiros descendo aquele corrimão, né? Aquele corrimão vertical. Uhum. E aí a cena ele mostra, e aí quando corta não é eles caindo direto. Primeiro mostra o cenário, mostra tudo, aí dá uns 5 segundos, aí eles caem, pra que o pessoal consiga entender que é uma conexão de uma cena com a outra, tá ligado? Você pega filme do Clint Eastwood, nossa, mano. Você aí acompanha ele andando de cavalo no deserto lá, tá ligado? Por uns 20 minutos do filme, aí depois vai acontecer alguma coisa, tá ligado? Também era uma época onde, poucas décadas antes, né, o cinema, o audiovisual, ele ainda era mudo, né? Quando você tinha uns cortes, para não ter cenas, era para ter os frames com os textos, né? Então, tipo, não tinha tanta distância geracional entre o cinema mudo com
com o audiovisual, né? E aí. E depois disso, logo tá tendo na porta o colorido. Uhum. Sim. Mas enfim, tem uma outra figura muito importante nessa sociedade, né? Nessa alta cúpula azteca, que é o. Coxtolls. É Toxco, né? Toxco. Isso. uma coisa assim. Ele mesmo. Porque ele acredita em primeiro momento que é Yetaxa, mas no instante onde Bárbara começa a questionar os métodos deles e a querer interferir, ele já começa a sacar. Tô achando que é falsa, hein? Tô achando que é falsa. E aí, se a Yetaxa é falsa, então todo mundo atrelado a ela também é falso, sabe? Não é um servo de verdade. E ele começa a botar o Ian pra jogo, sabe? Ele primeiro tenta colocar o Ian e o Ixta pra lutarem, pra ver quem que é o mais hábil pra comandar um exército. E o Ian, ele tira de letra. Tira de letra. E o Ixta depois ele vai atrás do doutor, né? Porque o Ixta, ele é filho do arquiteto que que projetou o templo, né? E ele se utiliza do doutor e faz disso uma troca. O doutor tá criando os planos de construção do templo, né? Os desenhos. E o Ixa tá criando uma vantagem sobre o Ian. E ele utiliza isso para manipular o doutor para ajudar ele sem entregar os desenhos, né? É importante dizer que o doutor ele não sabia que era o Ista, né? Porque É verdade. quem fala. Tipo, o doutor não sacaneou o Ian do nada, tá ligado? É verdade. Quem fala pra ele sobre o filho do arquiteto é a Cameca. E aí fala, pô, você pode chamar ele lá pra mim? Ah, posso. E aí o Ista até pergunta, tipo, ele sabe que ela tá falando do doutor. E ele pergunta, ele sabe meu nome? E ela, não. Então, tipo, o doutor não sabia. Tipo, ele sabia que era um grande guerreiro e tudo mais, mas ele não sabia que era o cara que ia lutar contra o Ian. Que até ele fala isso sobre o espinho, né? Com um veneno que não mata, mas tira a força do seu oponente. E só depois o doutor vai descobrir, né? Vai tentar avisar o Ian. Pois é. E tipo... E mesmo com o Ian envenenado, o Ian, ele consegue segurar bastante a barra, sabe? Ele segura bastante. Ele quase derrota o Ixa, mesmo envenenado. Que homem. Exato. Que homem. Enfim. E o Tloxel, ele fica toda hora querendo... Chega um momento que ele fala assim, ó... Quando você tiver chance, ó... Mata o Ian. É a tua chance. Vai. Enfim, né? Ele já tá desconfiado de todo mundo, não sei o quê. E chega um momento que a Bárbara fala assim, ó... Para com isso aqui. Para. Ele tem que sobreviver. Ele não pode morrer, não sei o quê. E aí ele fala assim... Ah, beleza. Se você é Taxa, você vai salvar ele. A Bárbara teve a melhor sacada nessa hora. Que ela pegou uma faca e colocou na garganta dele. E falou, bora. Sim. Solta o Ian agora. É engraçado, né? A luta, né, cara? Que é uma luta, assim, podemos dizer, icônica e fica muito marcada na mente pelo fato dela ser composta por abraços, né, mano? Tipo, os caras se abraçando e derrubando no chão. Mas eles né? estavam se abraçando muito agressivamente, cara. Você não tá entendendo. Exatamente. Existe uma maneira de se abraçar de forma agressiva. A gente aprende isso nesse arco também, né? Então, é engraçado, é curioso. Né? Sim. O que mais? Vale lembrar, né, que tipo, não só esse arco, mas como Marco Polo também, essa temporada inteira, só o Reign of Terror, que é uma exceção. Eles estavam num estúdio, né, no primeiro estúdio que Doctor Who teve acesso, né, para poder produzir, que é um quarto pequeno. Então, Sim. assim, é impressionante como com tão pouco de espaço, né, e com tão pouco recurso, como eles conseguem transmitir em tela algo bem maior, assim, né? Parece que você tem uma visão bem maior, aí às vezes tem um cenário que tem tipo uma pirâmide lá atrás e tipo não fica muito visível
tipo, você não olha para aquilo e fala, nossa, é uma tela, sabe? Conseguiram reproduzir muito bem isso, né? E é De impressionante. Não acordo. só esse arco, mas também provavelmente o Marco Polo, né? Porque a gente tem poucas telesnaps, né, do Marco Polo e tudo indica que também De acordo com foi o isso, Morris né? Hussein, né, o estúdio que eles ficaram ali, que era o estúdio D do Complexo BBC, eu acho que era o estúdio D, era tão pequeno que era comparável com um armário de vassoura, sabe? Sim, então, eu acho isso muito louco, tipo, o Knupp disse, né, tipo, porque acho que ali, quando tá aquele saguão lá, céu aberto, se você reparar muito ali atrás, dá pra ver que é uma pintura, mas mesmo quando você repara que é uma pintura muito bem feita, sabe? Sim, Você é muito, tipo, você, foda-se que você reparou que é uma pintura, tá ligado? Suspensão de descrença aí, nisso aí. Mas é muito bem feito e dá toda essa amplitude, tá ligado? E aí, tipo, algumas raras exceções, tipo, eu acho que na própria luta dos dois, me pareceu, tipo, porra, eles estão fazendo uma luta numa salinha fechada, tá ligado? detalhe, Mas, detalhe, mas mesmo assim, não é algo que atrapalhe a narrativa. e detalhe, até então, eles não tinham inventado a desculpa do tradutor universal. Ou seja, foda-se que ele ia trazer uma pintura. Os chineses ali que apareceram estavam falando inglês. Os aztecas que apareceram estavam falando inglês também, pô. Tava todo mundo falando inglês. Não importa onde eles param, tem sempre gente falando inglês. É Mas isso, isso cara. daí justifica com. Isso aí a gente dá pra fazer aquela desculpa de tipo que o primeiro doutor ele não lidava muito bem, né? Com a TARDIS, então ele não manjava, então ele nem ele sabia disso, tá ligado? Gente, esse homem, ele passou na academia com 51%. Ele não... Eu tenho uma foto aqui do estúdio, Ai, pra ai. onde eu posso mandar só pra vocês visualizarem bem. Tipo, só Pode mandar aqui visualizar. no chat geral mesmo. Agora o Rafa vai ter que postar isso no, sei lá, no Twitter, no Instagram. E sem contexto. Sim, sem contexto. Quem tem o contexto é quem viu o bagulho. Meu Deus. Isso é as gravações de Kiss of Madness. Nossa. Aqui o próximo que eu vou mandar é da cena daquele cenário de neve, ó. Parece que é algo bem maior, mas é só esse Ah, espacinho sim, aí. é do episódio 4. Snows of Terror, né? Alguma É, do coisa episódio assim. 4. Eu tô vendo aqui a parede da cabana do Vazor. Caramba, cara, muito pouquinho, tá ligado? Os caras de fato tiravam Leite de leite de pedra. pedra. Sim. Com tão pouco fazia algo assim, porque parecia que tinha um espaço tremendo, né? Tem Sim. essa linha lá também. Essa aqui é do episódio 3 agora, da Selva Berrante. Sim. Muito foda, muito Enfim, tem foda. várias outras que aí vai acabar mudando coisa aqui. Rafa, se tu quiser deixar isso no podcast, tu pode deixar num, sei lá, num arquivo no Drive e aí tu coloca dá o link na descrição, né? Eu vou pensar sobre isso. Enfim, voltando pra The Aztecs. É interessante porque a Bárbara ela fica do começo ao final do arco com um aliado deles, né? Que é o Outlook. E chega um momento que ele chega a perder a fé dele, mas ele não deixa de ajudar a Bárbara de uma forma ou outra. E sobre a questão do espinho, né? Eu acho muito bacana como, mesmo com cada personagem meio que separado, a história meio que se interconecta, porque o doutor ele acaba chegando em um jardim que as pessoas que já eram mais de terceira idade, né, tipo assim, acima de 50 anos, já ficavam por ali, né, ficavam residindo por ali, trabalhando por ali, né, e aí ele começa a interagir com o pessoal que tá por lá, conhece a Cameca por lá, e ali ele começa a descobrir os segredos da tumba, né? E através da Cameca, ele descobre que o filho do arquiteto da Keoline tá vivo e tudo mais, e a Cameca faz conexão dele com o Ixta, e aí o doutor, sem saber que o Ixta vai enfrentar o Ian, ou então que quem ele enfrentar, com quem ele tava conversando era o Ixta, ele revela o truque do espinho venenoso ali, que estava presente ali naquele jardim, sabe? Muita coisa interconectada com a outra. E uma entrada
secreta pro templo, né, pra tumba, né, de onde a história começou, ela estava ali, perto do jardim também, mais pro final da história. Sim, sim. E a Susan, que ela foi pro seminário, ela acaba conhecendo um rapaz que vai ser sacrificado no eclipse, e como último desejo dele, ele quer a Susan como sua noiva, né? Como sua esposa. É verdade. E a Susan, ela se recusa a isso, e por conta disso, ela vai ser punida antes do sacrifício desse cara. Cara, vacilação, tá ligado? Mano, mas que tipo de pedido é esse? É tipo quando o cara tá indo pra cadeira elétrica e ele pode pedir uma última refeição? Eu acho que vai de acordo com aquela questão de tipo, como se fosse a receita de bolo da vida, né? Tipo, tem que ser assim, ele tem que casar, entendeu? Ele tem que ter uma esposa, né? Eu acho que é isso. Aí, antes de morrer, sabe? Pelo menos na vida dele ele teve uma esposa, ele cumpriu essa parte. Sim. O que eu acho interessante é o seguinte, é que o Outlook, ele tem... Essa coisa da. Ele tem muita... Essa questão da família tradicional, entendeu? Uhum. A família tradicional azteca. O que eu acho muito interessante é a diferenciação do Outlook e do Tloxel. Eu acho que esse é o nome dele. Porque, tipo, o Outlook, ele é muito mais representado como um sábio e tudo mais, como um ouvinte da razão. E chega um momento que ele chega a perder a fé, né? O Tloxel, ele nunca tem uma plena fé sobre o jeito asteca de se viver, mas na verdade ele se aproveita de sua posição e das tradições para conseguir o que ele quer, né? Por exemplo, ele sabe que a chuva é independente do sacrifício, mas ele faz de qualquer forma porque ele quer se manter no poder, sabe? Ele quer conseguir mais influência, né? Ele sabe que não importa o que aconteça, o eclipse vai passar, mas ele faz do mesmo jeito. Sim. É uma forma de... Ele é tipo... Hoje em dia ele seria um pastor. Sim! Exatamente. E o Toxlo, né, ele tem muita envolvimento com essa questão do exército ali, né, Sim. dos guerreiros, podemos dizer assim, né, que eu acho que ele tem até a tarefa de encontrar, né, os caras mais fortes e tal. Uhum. É um bagulho que o Ista, né, fica repetindo muito, que ele enfrentou 6 guerreiros e só ele sobrou, e por isso ele tem que liderar o exército. E o Oslo, caramba, eu não sei falar o nome dele. Ele tá sempre ali no pezinho do ouvido do Ista, né? Tipo, olha lá esses caras, a gente tem que deter eles e tudo mais. Você vai matar o Ian, bababá, bababá. E curiosidade é que o John Lucarotti, né, ele teve uma época que morou no México. E ele sempre foi muito fascinado pela civilização azteca, né? Então, aquela coisa do Lucarotti mesmo de... como posso dizer assim... Tomar conhecimento de um assunto ao máximo possível. Então, esses nomes, Ixta, Outlook, são todos nomes mesmos que soava mesmo, né? Que aparentava ser azteca mesmo, pelo que ele estudou. Tanto é que o Ixta, né, foi um nome inspirado numa cidade azteca. Caraca. Que eu acho que era Iztapalaga, sei lá, alguma coisa assim. Não sei espanhol, então. Não é espanhol, amigo. Não sei. Castelhano, espanhol, não sei. É azteca, então me desculpem a pronúncia. Cara, não se preocupa, se eu não me engano, os aztecas têm um deus chamado Quetzalcoatl, tá ligado? É um bagulho muito complicado de se falar e eu com certeza não falei certo. Mas eu acho interessante isso, de falar que ele estudou muito os aztecas, porque acho que uma das primeiras informações que a gente tem aqui, né, que até enriquece mais a personagem, é que a Susan fala pra Bárbara que ela conhece muito. E a Bárbara diz que é uma das especialidades dela, né? Então... Nossa!
Então, tipo assim, faz sentido, né? Se era uma das especialidades de quem escreveu, faz sentido ele colocar isso na personagem. E aí a gente pode... Isso realmente enriquece a personagem, tá ligado? A gente Ainda pode... mais um professor de história. Se ela é uma professora de história, ela pode, sei lá, ter mestrado em história azteca, tá ligado? E uma das exigências do Lucarotti era transmitir, né, que os astecas eram altamente civilizados e cultos, Sim. né? Tipo, foi uma exigência dele para que isso fosse colocado em prática. Então a gente vê muito do que o Lucarotti estudou, né, na própria Bárbara, entendeu? Sim, nossa. E tem eu não sei se isso é verdade, mas tem um rumor que o Lucarotti era meio que fascinado pelos sacrifícios humanos, mas não no sentido de, tipo, caraca, ele tipo, gosta disso, sabe? Não, mas é de estudar, assim, sabe? Tipo, Uhum. esse tipo de comportamento da cultura, né? Dos astecas. Entendi. O que mais? Aí, assim que a Bárbara, né, ela fica sabendo que a... O interessante é que chega o assunto nela de uma transgressão da lei e que iria acontecer uma punição antes do sacrifício. Quando ela é comunicada sobre isso pela primeira vez, ela não sabe que a pessoa que vai ser punida vai ser a Suzy. Ela não sabe. Então, tipo, ela concorda com o acontecimento, mas com muitos pesares. E aí, no instante que ela sabe, que ela descobre que é a Susan, ela fica se movendo de pra lá e pra cá toda hora tentando impedir, né? Mas antes disso, chega um momento que o Tloxel, ele tá querendo... Ele convence um rapaz que, tipo assim, vamos entregar veneno pra Yetaxa pra beber. E aí o cara questiona, mas porra, vai tentar matar a Yetaxa? Aí meu caro, se ela é uma deusa, ela não vai morrer. E se ela for uma falsa deusa, aí ela morre. O plano perfeito. É foda porque esse arco é uma daquelas histórias que o vilão tem razão, tá ligado? Mas a gente concordou tanto é antes que que... esse é um dos poucos vilões, né? Tipo, que eles não têm um fim, assim, tipo, ou ele é detido, ou sei lá, o doutor manda pra ele algum lugar, ou morre, tá ligado? Ou explode alguma coisa. Ele se mantém lá pra manter essa mensagem que o doutor sempre batia na tecla, né? Que tinha que manter a história intacta, não podia mexer em nada. Sim, porque se a gente parar pra pensar, né, o Outlook, o Outlook, ele era o cara que estava disposto a mudar até, né, por conta da barra. Então, ele é o cara mais conservador, assim, que mantinha como é que fala? As tradições e tudo mais, sabe? Então, eu não lembro em que ponto que eu queria chegar, mas é isso. É que ele era de centro-esquerda. Ele era o centrão. Não, ele era bem de direita mesmo, amigo. Não, quem era mais era o Tloxel. Ele tava muito querendo se manter firme nas tradições. Não, isso que eu quis dizer, isso que eu quis dizer. Isso que eu tô falando, ele que é o tradicional mesmo, sabe? O outro realmente, o outro é centro-esquerda, realmente. Dá pra fazer essa coisa de exército, de militarismo, né? Então, Sim. o Toxo, né, ele tinha essa coisa de, não, tem que ser assim mesmo, filho, tem que ser na porrada, tem que ser... Então, e o outro já era mais era como um ancião sábio, assim, o outro era mais mente aberta, sabe? Aham. E tipo, quando o Tloxo ele chega ali no saguão, né, na sala do trono de Yetaxa, ele já chega ali, Yetaxa, não sei o que, por favor, aceite aqui meu gesto, vamos esquecer aqui o passado, vamos tomar aqui uma birita junto, vamos tomar aqui uma birita, te ofereço aqui, corote, já ouviu falar? E aí, quando a Bárbara vai tomar, o Ian ele sinaliza, né, porra, é cilada. E aí a Bárbara, ela tem uma sacada genial. Seguinte, já que eu sou a deusa aqui, não sei o que, então você vai ter que me obedecer, certo? Então bora lá, quero que você faça uma coisa pra mim. Aí, tá bom, qualquer coisa. Beba isso aqui primeiro. Filho, tá achando que é boba. Mas aí ele também dá... Ela jogou a carta reversa do Uno, ela jogou mais 4 por cima. Que aí ele manda... então você não quer beber? Então quer dizer que você não é uma deusa.
Não, aí ela gritando assim, como ousa, não sei o que, você querendo dar veneno pra uma deusa, não sei o que, e aí o Todos fala, mas sabe, só um testezinho, eu queria ver se você é uma falsa deusa, não sei o que. E a Bárbara, puta que pariu, ela foi bocuda, ela se entregou. Sim. Ela se sim. entregou. Ela não só confirmou que ela estava sendo uma falsa deusa, mas ela entregou o verdadeiro nome, o RG, o CPF, o dado cartão, tudo. Sim. Ela deu tudo. Cara. E aí, a Cameca, o doutor interage bastante, né, com a Cameca, e chega um momento onde... Noiva dele, né? Tem que interagir mesmo. É. E chega um momento que a Cameca, ela dá pro doutor um talismã, né? Que tem a insígnia de Etaxa. E esse talismã, ele serve como se fosse uma chavezinha, né? Que desbloqueia um painel, né? Um acesso a uma rede de túneis pro templo, né? E aí, mais tarde, na noite, o doutor e Ian vão pra esse acesso. E o Ian entra. Só que o Ixta, ele vê os dois ali. Ele se aproxima e depois que o Ian já entra, ele começa a tirar um papo com o doutor, não sei o que. Veio passear, velho? Vamos, vem passear, já começou agora. Beleza. Nossa, tô sentindo aqui um vento gelado aqui, vindo desse tempo. Deixa eu fechar aqui, sabe, pra não te dar artrite. Aí ele vai lá. Ele vai lá e tranca o Ian lá dentro. E ele começa a falar, né, que o pai dele, ele arquitetou aquilo de uma forma que aquilo ali enchesse de água de vez em quando, sabe? Então o Ian, ele ia morrer afogado ali. Sim. Esse é o cliffhanger, né? Eu acho que da parte 3 pra 4 também. Sim. Ele dá um zoom na cara do Ian, assim, e ele fica tipo meio... E depois tem todo aquele O Ian lance pode com... nesse arco, tadinho. tem aquele lance, eu não lembro com o que era, se era uma corda que eles pegam e amarram, Você diz assim, depois que ele já saiu, né? Isso. O Ian, ele consegue voltar pra sala do templo e lá ele encontra na mesa, né? Inclusive ele volta por dentro da tumba, né? Ele acaba indo lá, ele consegue abrir, aí ele põe essa corda por baixo pra conseguir abrir de novo. E é interessante porque, tipo, ele encontra meio que um gancho, não sei o que, passa a corda por baixo. E quando E ele sai, vai pro saguão, pra sala do trono, encontra com a Bárbara, não sei o que, se cumprimentam. E aí o doutor, ele volta pra sala do trono, de Etaxa, e ele começa... Nossa, Bárbara, eu vacilei demais. O Ian morreu, não sei o que. Aí o Ian, opa, olha eu aqui. Mano, é muito sacana, tá ligado? Ele se esconde atrás da cadeira pra dar esse sustinho no doutor. Eu acho muito bacana essa amizade que o doutor e o Ian, eles têm, sabe? Antes tá o Ian zoando com o doutor, tipo assim, eita, casou, mal aguentou, já casou, não se segurou e já casou, não sei o que. Aí depois o Ian dando um susto no doutor. Uhum. Sim, a química do elenco e dos personagens em si, até roteirizado, né? Era muito boa, assim, funcionava muito bem, né? Tipo, os alívios cômicos, o papel de cada um, por mais que tenha um pouco dessa coisa meio estereotipada da família, assim, né? De o Ian sempre ter que ser o cara que tem que, tipo, se colocar na frente das coisas e tal, mas eu confesso que é um dos meus Target Teams favoritos, esse inicial. Eu gosto pra mim, o maior bastante. defeito desse primeiro Team Target, né, o Doutor, Ian, Susan, Bárbara, é que de todos esses 4 personagens, o mais estereotipado é a Susan. No sentido que, tipo, Sim. o Doutor, Ian e Bárbara, eles não têm... Apesar de serem uns arquétipos, eles flutuam muito, sabe? Por exemplo, o Doutor, ele é o cientista alienígena que também serve como uma certa figura paterna pra Susan, né? Ele é o avô dela. Então já tem essa dinâmica de avô e neto, mas também de tutor e aprendiz. E essa dinâmica de tutor e aprendiz se replica bastante do Ian com a Susan e da Bárbara com a Susan também, né? Ian e Bárbara são 2 professores, um de ciências e a outra de história.
Então eles conversam bastante com um doutor, tipo, todos eles ali têm um intelecto alto, só que todos eles também vão fazendo coisas diferentes, né? O Ian ele já é mais porradeiro, a Bárbara ela é mais sociável, né? Digamos assim, ela é muito mais empática com outras pessoas ao redor do que o doutor, por exemplo. E de todos os 4 personagens, a personagem que mais cai no mesmo padrão de ação é a Susan, que é se meter em rascada. Se meter em rascada e gritar. Basicamente isso. Que foi uma própria crítica também da Caroline Ford, né? Foi uma das coisas que também ela saiu, né? Pois porque ela sempre falou, sempre declarou isso, que não gostava começou a questionar, né, a maneira como a personagem dela era tratada, assim, nas histórias, né, nos enredos, ainda mais tratando da neta de um cara que veio de um outro planeta, entendeu? Tipo, A Carol, ela sempre foi uma atriz super qualificada. Tipo, eu acho que ela já teve experiência com balé, se eu não tô enganado, né? Antes de viver a Susan. Sim, ela assim, parece, mas ela já tinha uma idade até um pouquinho a mais, né? Assim, parece que, sei lá. Ela já era maior de idade quando ela viveu a Susan, né? Ela só aparentava ser mais jovem, mas ela já era maior de idade. Sim. Eu concordo completamente com o que vocês falaram, e aí eu queria acrescentar que eu acho que é muito por conta que eu acho que a Susan, ela é muito o insert da criança que tá assistindo, tá ligado? Porque Doctor Who é um programa educativo, né? Principalmente quando tem esses episódios históricos, né? Então a gente vê ali falando sobre os astecas, falando sobre o Marco Polo, né? E aí ele é muito insert da criança, então ela não tem tanta personalidade assim, tá ligado? E ela que faz muito pergunta, que é um estereótipo muito conhecido desse tipo de programa. Tipo, recentemente eu tava vendo um vídeo daquele Pinkman, que era um laboratório, enfim. E aí tem o cientista e tem a adolescente que fica fazendo perguntas pro cientista, tá ligado? E aí isso é um bagulho que eu não gosto muito da era do primeiro, porque depois que ela sai, ficam entrando outras meninas que, pra mim, são a Susan, tá ligado? Que é sempre uma menina que ela é muito inteligente em algum aspecto, mas ela é muito inocentezinha e ela é muito jovem, aí ela tá ali sempre pra fazer perguntas pro doutor e ela tem que ser protegida. Corre, fica em perigo, né? Sim, então, e tipo, não me incomoda tanto isso na Susan, mas depois, eu acho que, se eu não me engano, a Vicky, eu acho que tem uma que é Polly, não, Polly não era tem isso. Tem a Dodo. A Vicky, depois a Dodo. A Dodo, então. Cara, pra mim parece que as 3 são a mesma personagem. Eu não lembro se tem mais alguma além dessas 3, mas parece que elas são todas a mesma personagem. Tem a Vicky, aí, enfim, chega o Steven depois. A gente tem. E o Steven, ele se assemelha muito ao Ian no aspecto porradeiro. Exatamente. Sim. Porque, assim, tinha muitas dessas coisas, né, ali nos primórdios, anos 60 de Doctor Who. Essas coisas de seguir. Assim, volto a falar, usar esse termo novamente, as receitas de bolo. Como, por exemplo, você pode ver que em todas as histórias sempre tem que ter o cara que quer sabotar as coisas, que vai contra o Tard Team, né, que está envolvido ali. E o Ian geralmente resolve a parada com o cara, né? Então, tipo assim, sempre tem essas coisinhas, tipo, grande maioria das vezes a Susan fica em perigo, né? E eles têm que coisar a Susan, tem que salvar a Susan. Então, por muito tempo, eles seguiram essas coisas, né? Essa receita de bolo. Eu acho que só veio a quebrar isso na era do terceiro. Né? Na verdade, eu diria que quebrou bastante na era do segundo, quando a gente teve o Trio Maravilha, o segundo, o Jamie e a Zoe, né? Mas a Zoe também, ela... A Zoe continua um pouco isso. Mas eu acho que vai quebrando ao longo do tempo com o segundo, sim. Vai quebrando, eu diria que o segundo quebra bastante, porque, tipo, o segundo, ele já fica muito mais trapalhão do que o primeiro. O segundo, a gente fica se questionando, tipo assim, será que ele tá se fazendo de bobo ou será que ele realmente tá sendo um boboca aqui, sabe? E quando a gente vê a Zoe na jogada, a gente vê muitas vezes ela estando no mesmo nível do doutor, se não ultrapassando ele.
no quesito de Mas intelecto. a Zoe, sim, mas a Zoe talvez assim podemos dizer que é um pouco mais fora da curva disso tudo, mas ainda assim Sim. ela é colocada como a Uma Susan, Susan. ou a Victoria no caso, né? Que ela, tipo, no The Crotons mesmo, ela é hipnotizada lá pelos Crotons, aí no Dominators ela vira meio que a serva lá dos Quarks, né? Dos Dominadores, então, tipo, Sim. sempre ela acaba ficando em perigo também, só que tinha esse o que a mais, né? Podemos dizer assim que a Zoe foi uma versão, uma atualização do que foi a Vicky, né? Ou talvez do que era pra ser a Vicky. Porque a Vicky era muito inteligente e tal, mas tipo, fazia o papel da Susan. E a gente queria ver mais da Vicky e ela só fazia o papel da Sim. Susan. Tanto é que Então, é um dos eu acho motivos que ela brigou para e acabou sendo demitida, né? então, acho que até o que o Rafa falou, que o Steven ele pega esse papel do Ian de ser porradeiro, só que eu acho que ele ainda é um personagem bem diferente do Ian, tá ligado? Tanto Sim, que sim. acaba separando, tipo, beleza, essa parte porradeira vai pro Steven, mas o que a gente vê bastante do Ian, eu acho que é muito absorvido pelo doutor, tá ligado? Com E o certeza. Steven, Isso não é algo que ele... acontece com a Victoria e a Duddle, tá ligado? Elas são a Susan. E o Steven, ele estabiliza algo que é o compênio questionador. Ele é o primeiro Sim. compênio questionador. Porque ele, tipo assim, chega a. Tem, obviamente, o Ian às vezes discorda do doutor e tal. Mas o Steven é aquele. O teimoso mesmo, tipo, que chega e fala, não. É porque, tipo, quando o Steven e a Bárbara eles questionam o doutor, é muito mais no começo das viagens deles. Tipo, eu acho que nas primeiras 3 histórias, por aí. Antes eles firmarem uma amizade de verdade, né? Depois que firma, é muito mais, tá bom, a gente tá todo mundo junto nessa, como a gente vai escapar, sabe? Não tem tanto questionamento. Agora, Faz mais parte do desenvolvimento da relação dos dois e de conhecer essas coisas que eles não conheciam, né? Como uma máquina do tempo e tal, né? O porquê acontece isso, aquilo, e o doutor ser fechadão, ser meio que arrogante. É mais esse desenvolvimento deles se darem bem, né? Deles fazerem amizade de fato, do que no caso do Steven, que ele já chega sendo um cara muito questionador, né? Tanto é que na primeira cena dele, ele pergunta um monte de coisa e o doutor se irrita com ele e fica falando pra ele parar de chamar ele de Doc. mas enfim, Aztecas, né? Voltando. O que mais? O que mais que falta comentar? A gente tem várias cenas, né? Que a Cameca, ela nota que, tipo... Ela comenta que ela já teve um rolo com esse arquiteto do templo e tudo mais. Só que ele acabou sumindo. E tem um momento que ela acaba percebendo, né? Que o doutor vai sumir também. Que vai deixar ela também. Mais pra perto do final do arco, ela utiliza o Outlook, ele dá pra ela um selo, uma coisa assim, né? Eu acho que é uma joia, né? Que atua como com um selo dele, né? E ela vai até aonde o Ian tá preso. Então o Ian e a Susan estão presos, né? E ela fica enrolando, guarda, não sei o que, até que ele fica de costas pro Ian e o Ian nocauteia ele. E a Susan acompanha ela enquanto o Ian coloca o capacete do guarda e se porta como guarda ali da Yetaxa. E é isso, todo mundo zarpa. E tem um momento que, tipo assim, a Cameca, ela chega ali no templo e ela tem uma conversa com o doutor, tipo assim, eu achei que pelo menos eu ia ficar do seu lado, sabe? Ia ter essa oportunidade. Só que ali eles percebem que não vai, né? Ali é um momento, podemos dizer, do divórcio? Da separação, pô. Divórcio Da parece separação. Porque tem aquela coisa da separação. Inclusive que antes eles ficam conversando, né, sobre morarem juntos, alguma coisa assim, não é? Sobre viverem juntos, assim, ele, sim, sim. E ele, nossa, o doutor tava muito... Beleza, eu viveria com essa mulher, tá ligado? Sim, sim. E é interessante porque, tipo, quando teve The Daleks, o doutor, ele já comentava que, tipo assim, a verdade dele está nas estrelas, sabe? Ele já sabe que o destino dele é, tipo assim, ser um nômade, sabe? É essa a realidade que ele conhece agora. Ser um nômade, ficar trafegando por aí, sempre buscando uma nova coisa, uma nova descoberta, uma nova coisa fascinante pra poder ver e tudo mais.
E, tipo, aqui ele teve uma oportunidade de se estabelecer, de viver uma vida mais mundana, sabe? E é uma coisa que ele não descarta de imediato, é uma coisa que bate na cabeça dele, ele tem esse carinho por Cameca. Talvez não tão intenso quanto ela tem por ele, mas ele percebe, tipo assim, ele sente, eu diria que até apavorado com essa possibilidade de uma vida mundana. E ele... E fora que ele tá em dívida com o Ian e com a Bárbara, de levar eles de volta pra Londres. Tem isso também. Tem esse detalhe. É o grande meme, né, dessa primeira temporada. E um pouquinho da segunda, né? É essa coisa de voltar para Londres. De Sim, sim. 1963. Tem muito disso até quando chega no segundo doutor, né? Do doutor não saber controlar tardes. Eu lembro que. Tem um episódio que começa meio que assim, tem um ar que começa meio que assim do segundo doutor, que eles estão falando que, você não sabe controlar tardes por nada, tá ligado? E ele, eu sei sim, aí ele diz que vai pra um lugar, acaba indo pro outro. Essa piada já acontece logo na era do primeiro doutor, de questionarem a habilidade dele de voltar tardes. Sim. Já acontece, logo na primeira temporada já acontece essa piada. Tanto é que quando ele devolve o Ian e a Bárbara, ele... Claro, porque passou naquele ano ali, né, que foi 65, 64, ele erra, né, ele vai, acho que 2 anos, eles falam lá, né, no futuro. Porque E aí- eles saem da série em 65, né, então eles falam que é o ano que eles estão mesmo, né, quando lançou. E Aí eles brincam, falam que até pra devolver a gente o velho não acertou, hein. Eu fico me perguntando como é que eles foram explicar isso, tá ligado? Porque, tipo, eles são dois adultos, tá ligado? Será que o Ian não tem, sei lá, esposa e filhos? Como é que ele explicou que ele ficou 2 anos fora? Aparentemente não, né, porque depois acho que no expandido eles canonizam que os dois ficam juntos, né. Então eles eram dois solteiros, professores, aí... Mas mesmo assim, cara, como é que você fala pra sua mãe que você sumiu, tá ligado? Exatamente, tá ligado? Detalhe, hoje já existe a parada de nômade digital. Só que na época deles... Então. Você vê, né, o Dr. Who já tava muito à frente do seu tempo. A escola preocupadona, tá ligado? Nossa, agora eu preciso de um professor de física ou uma professora de história. Ainda bem que eles não eram professores acadêmicos, porque seria uma burocracia enorme substituí-los. Sim. Sim. Ai. Enfim, que mais? Né? O doutor ele fica um bom tempo. Quando eles tentam pela primeira vez abrir a porta ali pra onde tá Tardes, a corda ela se arrebenta. E aí o doutor ele percebe: porra, a gente vai precisar de uma polia. E eles não tem polia aqui. Aí o doutor ele puxa uma faquinha e ele fica fazendo uma polia, eu acho que era de madeira, uma coisa assim. Tipo, na mão, sabe? Antes eles tentam com a cadeira mesmo, né? Mas aí arrebenta a corda. Eles tentam ali com o trono, mas a corda rompe ali. Que mais? Eu acho que é isso. Isso. Aí depois tem a grande luta, né? A grande luta. Que a gente já comentou logo no começo. Agora tem sangue nas mãos do Ian. Não é agora, vai. Já é a segunda vez. Tudo bem, é a segunda vez, então tá tranquilo. O Ian coleciona, né? E ele acabou colecionando. Mas tem a segunda luta do século, né, desse ar, que é simplesmente o Ian vestido do Homem-Galinha, tá ligado? O Homem-Galinha. O Homem-Galinha versus o Homem-Tigre, Homem-Onça? Caralho! Disputa de furry. Disputa de furry, cara, e a galinha ganhou. Exatamente. E aí depois tem o sacrifício, né? O Eclipse, que é o grande. Sim. Eles não conseguem impedir, né? Deixando claro que a intenção da história era essa, né? A mensagem era manter a história intacta. E aí mostra lá, né? Só não mostra, obviamente, matando o cara. Aí depois já corta pra eles já na tumba lá onde eles chegaram, né? Aí a Bárbara fica triste, não conseguiu. A Bárbara dá triste ali, o doutor dá mais um fecho nela. Sim, então. Aí aqui já estabiliza uma relação mais, podemos dizer assim, né?
mais Íntimo. amigáveis, já estão mais amigáveis aqui, como, por exemplo, no The Age of Destruction, que o cara quase saiu na mão, né? Sim, Nossa, sim, o doutor em The Age Aliás, of foi algo Destruction. que a gente comentou da última vez que eu estive aqui, né, Rafa? Do End of Destruction do Marco Polo, que eles estavam nesse processo ainda, né, de se tornarem mais próximos do arco, assim. Parece que eles já têm uma relação muito boa, assim. Uhum. Sim, sim. Em Marco Polo já estavam besties, né? Uhum. Porque a ideia é que, tipo, o The Age of Destruction, eles usaram pra resolver esses conflitos Sim. entre eles. Eles usaram dessa oportunidade que eles tinham que fazer algo rápido, usaram só o cenário da Tardes, prenderam eles ali, criaram um enredo ali, né? Tipo, uma problemática ali. E aí acabou entre tapas e beijos, né? Eles Acabaram. basicamente colocaram os dois numa sala fechada. Os dois não, os quatro, né? É, Todo mundo numa sala fechada e falaram: vocês só saem daí quando vocês resolverem. exatamente. E tudo causado por causa de uma mola. Sim. Enfim. Pois é, a gente tem também um pequeno teaserzinho, né, pra história seguinte, né? Que a Tardes, ela fica meio que no limbo, porque em um painel ela diz que aterrissou, no outro ela diz que ela ainda está em voo, e aí o Ian, ele chega a uma conclusão, então ela aterrissou em cima de alguma coisa, né? Ela tá, sabe? Uhum. Aí a Bárbara, ou então dentro de alguma coisa. É padrão da era Hackney, né? Todo final de arco ele coloca a Tardes pra ir pra algum lugar e acontece alguma coisa. Só Próximo faltou episódio. o final de Avenida Brasil. É, tá ligado? Mas enfim, The Aztecs, os Aztecas, as notas de vocês. Dá primeiro aí, que não, porque eu tô pensando. Cara, eu gosto muito de Aztecs, é o arco favorito, né, do pessoal, dos fãs também da era do Primeiro Doutor. Muita gente coloca esse entre os melhores arcos, que eu não acho assim que ele é tudo isso tudo assim, mas eu gosto, ainda acho ele divertido. Tem toda essa questão de ser meio que educativo, que era a proposta da época, então traz bastante informação e tal. Também vale dar os créditos para os figurinos, pro, pros cenários também, né? Como a gente já falou aqui, que era tudo feito numa salinha pequena, praticamente, né? E dá essa sensação de expansão, né? De uma criação de mundo que não parece que só está fechado numa salinha, né? E uma outra curiosidade, falando dessa parte técnica de produção, é que, na verdade, a designer lá, né, dos figurinos, ela teve total liberdade, porque os astecas, né? Eles, os homens usavam uma tanga assim, e as mulheres elas ficavam de topless, então elas faziam topless, né? Então essas roupas não condizem muito com a 1964. época, com a época, sabe? Enfim. E tem uma outra questão também que existe um erro, né, de contexto histórico, que a história diz que é situada em um ano X, mas parece que isso, assim, historicamente não aconteceu. Tem alguma coisa assim. Eu não me lembro A agora. única coisa de data que eu lembro é a Bárbara, quando ela chega na tumba, ela fala: deve ter sido enterrado em 1450, alguma coisa que ela fala isso. E parece que tem esse errinho aí. E aí depois tem, quando é citado novamente essa questão do povo Azteca e tal, eles colocam outras datas, e até mesmo o doutor, quando cita o evento, acho que ele cita em Trial of Time Lords, é uma outra data também, então, tipo, ficou uma bagunça. E é isso. E pra mim, tipo, eu gosto muito, acho divertido. Tem alguns probleminhas, né? Toda essa coisa que a gente falou, de tipo, ser a europeia branca que chega lá e dita as regras, né? Mas no fim traz uma mensagem legal, assim, de tipo, tem que respeitar a cultura, né? Tipo, do pessoal e manter também a história intacta, né? Aí que depois Doctor Who acabou abraçando essa ideia de não alterar o curso da história, tem até hoje no New Who. Então eu acho bem legal, mas eu não acho assim tão como muita gente acha, sabe? Tipo, uou, eu coloco outros arcos.
Então, sei lá, minha nota é um 8 de 10 pra mim. Eu gostei bastante desse arco. Eu acho que eu acho que eu vou concordar aí com a maioria do pessoal de que é um dos melhores arcos, pelo menos dessa primeira temporada. Cara, eu acho bem legal. São 4 episódios que eles não enrolam tanto. Até quando eles estão enrolando, eles estão dando alguma coisa, tá ligado? Tipo, sei lá, por exemplo, a gente tem 2 lutas aí do Ian com o Ista que a gente podia ter cortado, tá ligado? Ter feito alguma coisa. Tem vários momentos onde o vilão fica, Bárbara, você é falsa. Ela não sou não. Aí fica nessa várias vezes. Mas não é tanto, sabe? E a gente pode dar uma colher de chá, porque era da época, né? Era o Sim, roteiro, sim. era o estilo do cinema da época, podemos dizer assim. Sim, então. Mas não é tanto. E eu acho que, tipo, cada episódio, ele é bem escrito nele mesmo, ao mesmo tempo que ele é bem escrito junto com o arco inteiro. Desenvolve bastante os personagens, né? Como falei, principalmente o Ian e a Bárbara, mas o Doutor também tá ali. Só, como a gente disse, só a Susan que fica um pouco de fora aí. Então, cara, os poréns que eu tinha, eu falei principalmente lá no começo, né? Sobre como eu acho essa visão um pouco estranha, tá ligado? Da Bárbara, de, não, quando os espanhóis vierem aqui, verem que eles são bons. E eu acho até que um pouco a narrativa do arco, ela corrobora um pouco pra essa visão da Bárbara, do tipo... Porque parece que, eles não conseguiram mudar, então se eles tivessem conseguido, a história seria outra, porque os espanhóis não teriam feito isso, tá ligado? Mas é uma história submersiva pra época, mas ainda é uma história do Reino Unido em 1960, né? Sim. Então... Cara, como história, apesar desses meus poréns, como história e como por eu ter gostado tanto, eu acho que eu dou um 9. Eu vou compartilhar a mesma nota do Rafael. 9. As ressalvas que eu tenho são basicamente as mesmas. Porém, eu tenho uma ressalva extra que é o seguinte. Eu acho muito interessante que a Bárbara, ela dialoga com a Susan no sentido tipo, os astecas, eles eram muito mais civilizados, organizados do que crescemos imaginando que eles seriam. Só que aí, o que me incomoda é o doutor, ele tratar com um certo desdém no começo, em relação a quão civilizados eram os astecas, sabe? Ele olhar pra baixo, sabe? E a gente sabe que o doutor nessa época, ele tinha muitas semelhanças com o que se tinha de um comportamento de um homem inglês na época que era retratado. Tinha umas subversões, mas ainda assim tinham essas semelhanças. Então, isso é uma coisa que eu acho que não envelheceu tão bem assim nesse aspecto do arco. Mas apesar dos apesares, eu ainda acho que é uma história muito boa e que possui uma mensagem muito clara, apesar dos seus apesares de ter sido feita na Londres de 64 e de ter aspectos negativos que ficam mais aparentes nos dias de hoje. Mas, no geral, ainda acho que é uma história que envelheceu bem, sabe? Então, eu acho que ela se solidifica como um 9 e se for baixar a nota, talvez para 8,8 por aí. Sim, sim. Algumas curiosidades, né? Como a gente falou, né? Eu falei, né? Tem uns momentos que a Susan não aparece porque a atriz estava de férias. Então eles meio que driblaram, né? Essa coisa. Olha, eu nem reparei. Fizeram ela ficar Eu nem reparei o ausente. sumiço dela. O do Doutor em Kiss of Marinus, ele é muito mais perceptível, porque foram 2 episódios seguidos onde ele não apareceu. E também foi por motivo de férias. Foi a partir de Kings of Marinus que eles começaram a dar férias assim do nada pra todo mundo. Gente, tem que ter direito trabalhista, né? Verdade. Uma outra coisa é que o ator que fez o Ixta, ele relatou que não era muito amigável. O William Hartnell, ele não era um cara muito amigável, ainda mais porque ele, na época, no começo, ele tava bem empenhado, né? E ele tentava muito lembrar as falas e ele ficava mais irritado ainda. E muitas frases e muitas coisas foram improvisadas pelo Hartnell. Então, muitos trechos, muitas falas do doutor não estavam no roteiro original. Né? Como sempre, se você for caçar aí as curiosidades dos arcos do primeiro. Eu acho até engraçado que nesse arco a gente tem uma cena meio oposta, sabe? Porque
o Ian erra o nome do Outlook e o doutor corrige ele, né? Normalmente a gente tem o doutor errando algum nome de alguém e o Ian corrigindo, né? Eu não reparei nisso. Sim. Sim, sim. E essa é a única história do John Lucarotti sobrevivente. Todas as outras estão perdidas, né? Ah, Marco não. Polo, The Massacre, e essa é a única. A quem interessa calar John Carote? Então, essa é a única história intacta, podemos dizer assim, né? Ele escreveu até qual doutor? Oi? Ele escreveu a história pra Ele- até qual doutor? Ele escreveu mais pro primeiro. Ele escreveu pro quarto, The Ark in Space, dele, porém com alteração de uma outra pessoa. Ah. Porque ele tava à distância. Ele tava tipo. Parece que ele tava, sei lá, num cruzeiro, alguma coisa assim. Meu Deus. Fizeram o cara trabalhar nas férias, tá ligado? Meu Deus. E aí, algumas coisas, mas originalmente é o do John Lucarotti, o Ark in Space. É o Robert Holmes. Robert Holmes alterou algumas coisas, mas é do Robert Holmes e do Lucarotti, mas só os créditos são Robert Holmes. Fora isso, aí tem o Destex, né, o Massacre, que é muito bom também, e o Marco Polo também é muito bom. Saquei. Então, é isso. Inclusive, The Massacre, ele tem o título original The Massacre of Saint Bartholomew's Eve, né? Que é nesse arco onde tem o primeiro especial de Natal de Dr. Who, se não tô enganado. Ó! É, The Feast of Steven. Não, o The Feast of Steven é do Master Plan. Tem certeza? Sim, é a parte 7 de Daleks Master Plan. Daleks Master Plan é o arco de 3 episódios? 12. 12? Meu Deus, eu ia cair na fake aqui. Ah, então não é tão ruim assim, não é 13. Nossa, é muito. Você não gosta de Master Plan? Nossa, eu adoro Master Plan. Não, eu acho. digo não é tão ruim assim no sentido de não é tão grande, porque Ah, tá. pô, é enorme, né, cara? E tá tudo esburacado Sim. também. Ah, eu não curto Master Plan não, detesto. Acho Sim. grande demais. Eu tenho que... É que eu tenho confissões aqui pra fazer, porque quando eu fui ver, eu não... Eu sei que tinha áudios, assim, só que, sei lá, cara, eu vi um resumo na internet dos episódios que não tinha, tá ligado? Então, Daleks Master Plan, eu era tipo, esse episódio tem, aí eu vejo, aí, esses 3 episódios não tem, aí eu vejo um resumo, agora esse episódio tem. Então, tipo, ele tá todo embaralhado na minha cabeça. Tem as recons animadas que o Josh Asneris fez, né? Que fica melhor um pouco pra ver. Que ele deu. Meio que renovou, assim, essas recons de Master Plan, né? Só a do Feast of Steven que ele não fez, porque, segundo ele acha icônica aquela reconstrução e ele não quer fazer uma nova. Tá ligado? Mas enfim, The Aztecs, né? Os Aztecas. Estes aqui foram os nossos comentários sobre essa história. Eu fui aqui o seu host da vez, Rafael Wayne. Vocês podem me encontrar no Twitter, @Rafael_Wayne, e no Instagram, @Rafael Wayne. Eu sou o Rafa França, o host do Na Hora a Gente Junta. E aí vocês podem me achar como Rafarts_Drowns no Instagram. Rafarts, abre parêntese, host do NHGJ, fecha parênteses, no Twitter. E o Na Hora a Gente Junta você acha ou como Na Hora a Gente Junta, ou o NHGJ Podcast. E aí lá tem... a gente não é focado em Doctor Who, né? Mas... quando der, a gente fala de Doctor Who. E aí tem críticas de séries, tem reacts, tá rolando RPG. Inclusive, eu tava falando com os dois aqui que esse é o segundo, o RPG que tá rolando agora, de Avatar, é o segundo que eu faço. O primeiro, ele teve um jogador que era um deus azteca, e aí ele usava o mesmo capacete que o Ian usa. Meu Deus! Pra mim é uma referência. Fica a Podem dizer- referência. Pra mim é referência, o cara fez a referência ao Ian. É isso. Bom, e eu sou o Knup, criador, né, e dono do É Tarde Demais, canal do YouTube. Convido vocês a dar um pulinho lá no canal, conferir os vídeos. Obviamente o meu é focado em Doctor Who, né? Mas tem vídeos de vários estilos, desde icebergs, top 10, sei lá, top 5, análise, tem o Conversa de Ruvian, que é
quase que um podcast, só que é um podcast editado, podemos dizer assim, que falam sobre diversos assuntos, né? Algumas eras de alguns doutores. Então peço que vocês confiram lá também. Quiserem seguir no Instagram, tá um pouquinho meio parado, mas enfim, no Instagram geralmente eu tô interagindo com o pessoal ali, algumas pessoas vêm na DM falar comigo e tal, então é ali onde eu fico mais ativo, né? E é isso. Agradeço novamente o convite. Eu adoro falar de série clássica, ainda mais da era Hartnell, que eu gosto bastante. E é isso. Não esqueçam também de acompanhar o Blue Box Cash nas redes sociais, Twitter e Instagram, @BlueBoxCash. Relembrando aqui, né, já faz um tempinho, mas agora a nossa Tardes, ela também aterrissa no nosso outro feed de podcasts, nosso feed na Amazon Music. Então, se você gostou aqui do Blue Box, gostou aqui de conferir o episódio, vai lá e escuta de novo lá na Amazon Music. E em breve estaremos chegando em novos locais. Em breve. Vai ficar aqui na descrição também todas as redes sociais mencionadas, todos os projetos mencionados. E também vai estar aqui na descrição um link para poder conferir essas histórias e as outras que estamos comentando aqui pelos reviews retrô. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aqui pela sua presença, pela sua companhia, por nos acompanhar nessa jornada incrível. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau!